Senhor, Tu examinas o nosso coração. O Senhor conhece tudo ao nosso respeito. O Senhor sabe quando nos sentamos e quando nos levantamos. Mesmo de longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. Tu nos vê quando viajamos e quando descansamos. O Senhor sabe tudo o que fazemos. Antes mesmo de falarmos, Senhor, o Senhor sabe o que vamos dizer. O Senhor é que vai diante de nós e nos segue. O Senhor põe sobre nós a Tua mão. E esse conhecimento é maravilhoso demais para nós. É grande demais para que possamos compreender. Senhor, é impossível escapar do Teu Espírito. Não há como fugir da Tua presença. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossa casa. Tu és bem-vindo em nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo nesse ambiente. Toma a primazia desse lugar, Pai, toda palavra de maldição, Senhor, tudo aquilo que tem sido falado em nosso meio, tudo aquilo que tem sido falado nessas portas, nessas calçadas, na autoridade do nome de Jesus, nós anulamos contra a casa do Senhor. Tudo aquilo que tem sido pensado, Pai, tudo aquilo que tem sido preparado pelo nosso inimigo, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos e anulamos em nome de Jesus. Sobre a sua vida não há encantamento, sobre a sua vida a arma forjada não prevalecerá, não prosperará em nome de Jesus. Você está guardado no Senhor. Toma posse dessa vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje pela manhã, logo após EBD, Deus nos deu uma palavra em Juízes. E como diz o pastor Jorge, né? Ele chega para mim e fala assim: que pancada, meu Deus. Assim, que pancada. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, e a gente entende isso. Nós estamos vivendo um tempo que nós vamos precisar muito discernir as estações. Escutem isso, por favor. Eu sempre tenho essa fala, ela é um pouco repetitiva, mas quem caminha comigo já escutou diversas vezes. Pedro estava ao lado de Jesus, e em certo momento o nosso inimigo tomou a boca de Pedro. O nosso problema é que muitas vezes nós achamos que o inimigo só vai tomar a boca de alguém que tem uma aparência estranha, que tem roupas estranhas, que tem adesivos estranhos, que tem um carro estranho, sabe, que tem um linguajar estranho. Queridos, em muitos momentos o nosso inimigo vai pegar alguém que de forma surpreendente nós vamos ficar estarrecidos. Então, discernir no Espírito é um dos dons, ter discernimento, que a igreja do Senhor mais precisa pedir nesse tempo. Pastor, por quê? Para que eu possa entender quem está falando nessa boca. Quem está falando nessa boca? Quem está olhando através desses olhos? Porque para nós, preciosos, eu tenho 3 filhas, porque para nós nunca vai ser uma menina doce daquela. Para mim como pai, que engano, irmãos. É na brecha, é na legalidade, é na falta, e aí nós podemos estar lutando com armas naturais, guerras espirituais. E vou te falar uma coisa, e nós, talvez eu fale isso aqui, pastor Tom,
hoje pela última vez, isso que eu vou falar agora. Nós estamos começando uma geração de pastores. O pastor Marcelo falou isso aqui, na quinta-feira, quase sem voz. Eu vou complementar aquilo que o pastor Marcelo falou. Nós estamos vivendo uma geração de pastores, de homens de Deus. Nós estamos vivendo uma geração de mulheres de Deus. Sabe, Éder? Sabe, diaconisa Camila? De mulheres cheias de unção, que vão ter que se justificar pela internet. Pastor, por quê? Porque qualquer fala agora, sabe, toma uma proporção. Então, não dá para falar a verdade. Vou te falar uma coisa, irmãos. Se Deus não levantar homens de Deus, mulheres de Deus de verdade, para falar a verdade, vou te falar o que vai acontecer. Nós vamos amaciar o caminho de muita gente para o inferno. Igreja do Senhor, cuidado com os projetos, porque são nos projetos que você vai para a mão de homens. Igreja do Senhor, cuidado com as muitas ideias, porque nas muitas ideias te abandonam e você fica sozinho com aquele tanto de ideia que foi deixada. Siga a voz que Deus falou ao seu coração, independente dos achismos. Siga a voz que você escutou na sua casa, minha irmã, a respeito dos seus filhos, das suas filhas, independente dos achismos. Nós vamos falar hoje à noite algo que o Senhor colocou no meu coração pela manhã. Eu vou usar basicamente os mesmos exemplos. Está vendo esse teclado que Isaac está tocando? Esse teclado hoje é um dos mais caros, não é isso, pastor Tom? Da atualidade. Esse teclado, ele toca na igreja. Tocando na igreja, esse teclado, ele é o que, irmãos? Ele é o que? A turma que estava de manhã, me ajuda, porque a turma da noite fica com medo de errar. Ele é consagrado. Esse violão, tocando na igreja, ele é o que? Aqueles baixos ali, tocando na igreja, eles são? Eles podem tocar no mundo, irmãos? Poder eles podem, eles só não devem. Eu falei isso. Se nós soubermos que esse violão vai sair para tocar num baile funk, nós podemos dobrar o joelho aqui e falar assim: queima ele, quebra o braço dele daqui para lá. E se nós não soubermos? Se ele ficar naquele cantinho ali, tira ele ali da estante ali, leva. E aí, querido, posso todas as coisas. Guardem isso. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Existe algo, irmãos, quando você tem um encontro com Deus, e você conhece pela voz de um homem, você conhece pelo comportamento de um homem. Nós estamos confundindo comportamento, características de boa criação, com frutos do Espírito. Eu queria te convidar, pastor, o senhor está falando o que antes de ministrar? Eu estou te chamando para você começar a aprender a fazer um raio-x de algumas coisas. Deixa eu ver se esse comportamento aqui condiz de um filho, de uma filha, que teve um encontro com o Senhor. Deixa eu ver se esse comportamento aqui é de alguém que está só na igreja. Sabe, pastor Tom, sabe, pastor Jorge, sabe, Éder, e aí a gente dá oportunidade. Porque a nossa igreja é assim. Não sei até quando. Abraça, vamos.
sem passar pelo crivo. Olha dentro primeiro, vê o que está carregando por dentro. Porque às vezes é necessário ser tratado, Rosana, para depois viver algo. Às vezes nós precisamos, irmãos, estabelecer esse raio-x no nosso trabalho, na nossa casa, irmãos. Pastor, é uma amizade, queridos. Beta, é uma olhada, Beta. Queridos, quem desviou um dia foi homem de Deus. Quem desviou um dia foi mulher de Deus, irmãos. Será se nós não vamos ter esse discernimento? Quando é que os caminhos começaram a não serem mais os caminhos do Senhor? Não vai ter uma mulher de oração, não vai ter um homem de oração, vai ser sempre um pastor com um cajado para ficar de ruim. Será se você não vai ver na sua casa, irmãos? Igor, é da sua área, filho, eu falei isso aqui hoje, pela manhã. E por ser da área emocional, a gente às vezes está precisando pisar tanto em ovos, sabe? Porque se falar, você pode magoar. Você já imaginou se Pedro tivesse que abraçar Ananias e Safira? A igreja estava corrompida até hoje. A primitiva nunca esteve. Você já imaginou se Paulo tivesse que abraçar Apolo pela eloquência? Corinto tinha se perdido. Queridos, é tempo de nós discernirmos como é que uma mulher de oração ora pelo seu marido, se ela não tem discernimento espiritual. Como é que um homem de Deus ora para sua esposa, se ele não tem discernimento espiritual? Juízes, capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos passear nessa parte do livro dos Juízes. Deixa eu fazer uma pequena introdução sobre esse momento. Em 4 capítulos, a palavra do Senhor nos faz saber sobre a história de um dos personagens mais intrigantes, mais controverso do seu tempo, um escolhido de Deus, Sansão. Queridos, escutem isso. Após a morte de Josué e dos anciãos, o povo de Israel se enveredou
O povo de Israel andou por caminhos de profunda apostasia. Aquele povo se perdeu. Eles começaram adorando deuses estranhos. Eles viviam uma vida fora de tudo que o Senhor os chamou. Eles se misturaram. Com essa mistura, eles corromperam princípios. Eles começaram a praticar os costumes dos povos que eles habitavam nas mesmas terras, porque eles entravam naqueles lugares, conquistavam aqueles povos, e ao habitar ali, naquela convivência, eles começaram a se perder. Com aquela prática, eles foram se corrompendo. Com aquela prática, eles começaram a viver os mesmos costumes. Então Deus permitiu que algo acontecesse. Deus permitiu que um rei, Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, iniciasse um jugo que de início foram de 8 anos, aproximadamente. Só que passado esse tempo, Deus levantou no meio do seu povo, em um período, irmãos, que durou mais de 300 anos. Nesse tempo, homens eram escolhidos para estarem ali à frente da nação. Eu dei um exemplo aqui pela manhã, um descendente de Calebe, um homem chamado Otiniel, é quem inicia esse tempo de libertação. Se você caminhar do livro de Josué, você vai perceber que mesmo naquela lista, nós temos ali Moisés, nós temos Josué, os anciãos, mas quando encerra ali o livro de Josué, tem uma pausa, e aí agora esse povo começa a ser subjugado por esse rei, por Cusã-Risataim. Mas por 8 anos Deus permite isso. Então Deus levanta no meio daquele povo um homem, e esse homem chama-se Otiniel. Otiniel inicia o tempo de libertação daquele povo. Esse período durou por 300 anos. Esse período é chamado na Bíblia Sagrada de período dos juízes. O período dos juízes só teve fim quando Samuel, que é sacerdote, que é juiz, que é um líder da nação de Israel, é confrontado pelo povo, porque agora o povo novamente queria se parecer com aqueles povos que eles conquistavam. E Samuel agora, tem uma crise de identidade, porque Samuel é rejeitado pelo povo. E Deus fala: não, Samuel, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Mas com isso o povo pediu e Deus concedeu. Deus então escolheu dentre os homens da nação de Israel um jovem chamado Saul. E aí agora inicia assim, queridos, o período da monarquia em Israel. Samuel tem sua biografia escrita em livro próprio, e no livro dos Juízes, quem encerra esse ciclo de homens levantados para liderar a nação, julgando ela. Um ciclo histórico, ele encerra com o fruto de um milagre, de uma mãe estéril, um nazireu de Deus chamado Sansão. O nascimento de Sansão, ele é anunciado de uma forma milagrosa. Sua mãe é encontrada, confirma tudo aquilo que foi falado para a mãe, é confirmado ao pai. Uma mãe estéril, um pai fiel. Manoá, guardem esse nome, Manoá e sua esposa são visitados por Deus naquele tempo, e são chamados, são escolhidos para gerar um filho, que iniciaria um novo ciclo em Israel. Aquele filho possuía características, aquele filho possuía direções dos céus para a sua trajetória na terra. Sansão possuía palavras, Sansão possuía decretos sobre a sua vida. O ciclo se inicia, o menino nasceu, e a Bíblia diz que esse menino cresceu, e o Senhor o abençoou. Aquela mesma pergunta pela manhã. Faz uma pergunta aí para quem está do seu lado. Um abençoado. De novo, um abençoado
pode fazer tudo errado. O que você acha? Alguém que é escolhido, alguém que você orou, alguém que você sonhou, alguém que recebeu uma palavra de Deus, pode fazer tudo errado, irmãos? Em Juízes 14, a palavra do Senhor diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma esta, porque ela me agrada aos olhos. Escutem isso, irmãos, com muita didática. Eu sei o que o inimigo está querendo fazer aqui. Se tem um dom que eu pedi ao Senhor, é discernimento de espírito. Eu queria te pedir, vigia. Eu sei o que o inimigo está querendo fazer aqui, irmãos. Nem tudo é moral. Nem tudo é desrespeito. Escute, tem muita coisa que é a armadilha do inimigo para que você caia. Vigie. Onde tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, tem um levante do inferno. Se você não entende o mundo espiritual, deixa eu te falar, todas as vezes que Deus tem algo para fazer na nossa vida, e não quebre princípios, a autoridade nessa igreja sou eu, filho, não é você, sou eu. Monte a sua igreja. Deixa eu te falar algo, coberto pelo sangue do Senhor, não funciona aqui assim. Então tem coisas que a gente precisa entender. Eu sei a guerra, eu queria chamar a intercessão aqui da igreja, que nós estamos enfrentando aqui. Pode levantar a intercessão, para a gente poder orar. Tem coisas que são guerras no mundo espiritual, irmão, e às vezes nós não entendemos isso. A Darla sabe o que nós estamos falando aqui. É um tempo de nós batalharmos. Nós só viveremos milagres se nós de verdade entrarmos nesse lugar de milagres. Senhor, só deixa nessa casa, Senhor, quem tiver propósito sobre ela. Só permita nesse ambiente, Senhor, quem for ser transformado pela Tua presença. Pai, pode entrar aqui todo pecador, pode entrar aqui todos os pensamentos, mas que se convertam aqui, Senhor, aos Teus pensamentos. Pai, faz um mover santo nessa casa hoje, faz um mover santo nessa casa hoje, faz um mover santo nessa casa hoje. Senhor, nós estamos entrando e saindo de igrejas, sem termos a nossa vida transformada de forma espiritual. E às vezes, por termos um caráter de homens e de mulheres corretos, nós estamos confundindo isso. Pai, transforma espiritualmente homens e mulheres nessa casa, Senhor. A começar de mim, Senhor. A começar da minha casa. Nos transforme em nome de Jesus. Queridos, Sansão foi criado no formato do céu. Sansão foi criado no modelo do céu. Como um anjo de Deus foi enviado para aquele lugar, ele chegou, falou, preparou, e assim Manoá e a sua esposa fizeram. Queridos, mas Sansão cresceu. Amém, amém. Ele já entendeu, pode ficar em paz. O inimigo acha muitas vezes que nós estamos guerreando sozinhos, Darla. Um dia você dá aquele testemunho aqui, Darla. Porque tem muita gente que não entende isso.
Tem coisas que nós enfrentamos aqui, queridos, que tem muita gente sentada aí que não tem ideia. Não, é recado. Oi, irmãos, eu estou velho para isso. Eu estou velho para pegar o microfone e dar recado, irmãos. Eu tinha tanta coisa para fazer na vida. Você não sabe as guerras que nós enfrentamos. Você não sabe o preço que nós pagamos. Sansão foi criado, queridos, no formato do céu. Sansão foi criado no modelo do céu. Como o anjo de Deus falou, escutem isso, Manoá e a sua esposa fizeram. Mas Sansão cresceu, amados. E a Bíblia diz que, mesmo crescendo, pastor Rogério, o Senhor o abençoou. Sansão era abençoado por Deus, e ainda assim, apóstolo Luciana, abençoado por Deus, pastora Kelly, Sansão desceu a Timnat, e ali Sansão viu uma mulher, sabe, Raquel, das filhas dos filisteus. E o interessante é que mesmo vendo, mesmo observando aquilo, seus pais lhe avisaram. Nós lemos, Sansão, não há mulher para ti entre as nossas filhas? Não há mulher aqui, Sansão, no meio das israelitas? Sansão, não tem mulher para ti aqui. Seus pais lhe avisaram, mas a resposta de Sansão é algo que nós precisamos ficar atentos com ela. Eu quero aquela. Agora escute isso, por favor. Porque ela me agrada aos olhos. Existem muitas coisas, irmãos, que podem agradar, inclusive a muitos, mas para quem é escolhida, para quem é escolhido, não, queridos. Por favor, existem coisas que agradam aos olhos, mas ferem o propósito. É Paulo dizendo a Timóteo, como nossa diaconisa Camila gosta, Timóteo, eles podem, nós não, Camila, nós não, Éder, eles podem, nós não. Tem níveis, sabe, pastora Rosana, que não dá mais para acessar coisas, não dá mais para aceitar coisas. Como assim, pastor? Existem palavras, existem risadas, existem mesas, existem conversas que não agradam o céu. Pastor, são o que? São paisagens, são bandejas, são sussurros do inferno, irmãos. Não agradou o propósito, não agradou o compromisso feito, não agradou a palavra empenhada, não agradou o céu, mas infelizmente, agradou aos olhos. Tem coisas que agradam, mas que levam para a morte. Queridos, essa palavra ela é pastoral. Essa palavra não é para te deixar entusiasmado. Essa palavra é para as ovelhas do Senhor que foram confiadas a esse rebanho. Porque e aí é Bíblia, tá, irmãos? Eu vou prestar contas. Fala, Senhor, o que o Senhor mandou eu falar, eu falei. Tem coisas que agradam, mas que levam para a morte. Sansão se perdeu com os seus olhos. Nós precisamos ter cuidado com os lugares que os nossos olhos estão contemplando. E depois de olhar, depois de ver, Juízes 14 começa, sabe, a discorrer, sabe, diácono Éder, o que Sansão foi vivendo. E depois de alguns dias, Raquel, ele voltou para tomá-la. Ele viu e ele voltou para tomá-la. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão,
eis que no corpo do leão morto havia um enxame de abelhas com mel. Vejam que interessante isso. Sansão desceu a Tímnate uma vez. Sansão, quando desceu, viu algo e gostou. Sansão agora voltou, pastor Jorge. Só que ele não voltou só. Sabe, Darla? Ele volta agora e leva os pais. Ele volta novamente, mas agora não sozinho mais. Ele traz consigo os seus pais. Retornou. Sansão voltou ao lugar que os seus olhos gostaram. Sansão retornou ao lugar, Beta, que os seus olhos viram algo e gostaram. E ao voltar, ele saiu do caminho. Ao voltar, Cida, ele entrou nas vinhas. Ao voltar, diaconisa Letícia, ele matou um leão jovem. E a palavra do Senhor diz: e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão. Mais uma vez os olhos de Sansão. No local que Sansão venceu o leão, existia mel. Na carcaça do leão. Na carcaça do leão existia um enxame de abelhas com mel. Sansão então pega na carcaça do leão o mel. Escutem isso. Sansão desceu. Sansão olhou e Sansão pegou. Observem a sequência, irmãos. Muitos desastres, muitas dificuldades, muitas decepções, muitos fracassos possuem essa mesma sequência: descer, olhar e pegar. Descemos do propósito que Deus nos chamou, descemos do lugar que Deus nos plantou, descemos dos níveis que Deus nos estabeleceu, e quando nós descemos, nós olhamos, acessamos coisas que Deus não tem para nós, e pegamos aquilo que não era para as nossas vidas. Escutem isso, por favor. Muitos fazem como Sansão fez, e ainda também, como Sansão, coloca pessoas nas doçuras do seu pecado. Sansão desceu, saiu do caminho, pegou na carcaça, pegou o mel e deu aos seus pais. Como assim, pastor? Tem muitos escolhidos, tem muitas escolhidas descendo, olhando e pegando, e assim colocando uma geração na perdição, uma geração fora do propósito. Pastor, sim. E a história de Sansão continua. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, e no capítulo 16, Sansão agora tem um outro encontro. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão despertou, acordou do seu sono e disse: serei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia, escuta isso, Darla, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, essa é a história de Sansão. Desculpa trazer para um domingo à noite, em um ambiente evangelístico, uma palavra de destino para nós, mas chega um tempo que nós precisamos ajustar algumas rotas. Essa é a história de Sansão, um resumo da vida de um escolhido, que nos traz muitos ensinos. Porque, pastor, irmãos, não é sobre o mel que Sansão comeu, guarda isso, é sobre o lugar que pegamos o mel. Não é sobre as filisteias e as dalilas da vida, é sobre o lugar que nós colocamos os nossos olhos, irmãos. Sansão foi protegido no ventre. A esposa de Manoá fez tudo certo, irmãos.
Sansão era escolhido de Deus para fazer a diferença em uma família. Sansão foi escolhido para mudar o contexto de uma nação. Mas Sansão desceu. Sansão olhou. Sansão saiu do caminho. E quando ele saiu do caminho, ele tocou em algo. Escutem isso. Sansão era nazireu de Deus. Sansão não podia tomar bebida forte. Ele não podia pegar em coisa morta. Ele não podia, pastor Rogério, cortar os cabelos. Deixa eu te falar algo. Às vezes nós estamos seguros apenas em um fio, para não nos perdermos. Já fizemos tantas coisas, estamos seguros em um fio. Deus está nos chamando nessa manhã, Deus está nos chamando nessa noite, irmãos, para voltarmos para uma posição. Pastor, a posição que Ele nos chamou, ainda antes de estarmos no ventre. Pastor, queridos, quando o Espírito Santo vem, eu falei isso pela manhã, é tão especial. Uns falam em línguas, amém? Amém, irmãos? Uns falam umas línguas diferentes, é um mover tão especial. Outros se arrepiam, outros caem, e são tantas manifestações. Mas o detalhe é algo que aconteceu com Sansão. O detalhe é quando ele sai. Porque muitas vezes nós não percebemos que ele saiu. Quando ele chega é maravilhoso. Mas quando ele sai, dificilmente nós identificamos que ele saiu. Essa é uma palavra hoje. Deixa eu te falar algo, para a igreja que o Senhor me confiou. Dá tempo ainda, mesmo com todos os erros que Sansão cometeu, Sansão ainda assim, jogou Israel por 20 anos, queridos. Eu queria chamar o louvor aqui. Mesmo com tudo que Sansão fez, sabe, mesmo com tudo que Sansão viveu ali, mesmo com todos os erros de Sansão, mesmo com o descer, o olhar, o se desviar, o pegar, Sansão ainda assim, julgou Israel por 20 anos. Ah, Espírito Santo, obrigado. Sansão desceu, irmãos. Intercessão, vocês não sabem o que eu vivi aqui de manhã, tá? Por vocês não estarem aqui, nesse corpo. Camila intercedendo pelo Éder. Aí é discernimento. Deus te levou na sua casa, e eu fiquei na guerra. Deixa eu te falar algo, não é sobre uma pessoa que estava aqui, para você aprender algo, é sobre uma movimentação, que pode ser através de qualquer pessoa, querido, como começou agora à noite, porque essa palavra ela tem um destino certo aqui, e eu sei o que ela está fazendo, e muitos aqui sabem o que ela está fazendo aqui hoje. Tem muitas rotas sendo corrigidas nessa noite aqui. Tem muito homem, muita mulher de Deus que está entendendo o que Deus está falando com ela, o que Deus está falando com ele. Sansão desceu, sabe, Fabi? Sansão desceu, Raisla. Sansão desceu, Dandara. Sansão viu, Sansão pegou, e Sansão se perdeu. Sansão se perdeu, irmãos, de chamado por Deus para ser um libertador,
ele terminou preso pelas suas escolhas. Vejam que interessante. Os filisteus sofreram muito com Sansão, amém? Vocês conhecem a história de Sansão, irmãos? Senão nós vamos chamar na EBD, ela, tá, filho? As musiquinhas de Sansão, né? Não canta não. Quase que eu canto a música. Vocês conhecem a história de Sansão? Lembra de Sansão pegando as portas de uma cidade e subindo para as fendas à meia-noite? Sansão fazendo chacotinha com Dalila. 3 vezes ele engana Dalila. Sansão amarrou as raposas, irmãos, cauda com cauda, colocou uma tocha de fogo, acendeu e soltou na seara dos filisteus, queimou tudo. 300 raposas. Por que os filisteus não cortaram as mãos de Sansão, irmãos? Por que os filisteus não cortaram uma perna de Sansão, irmãos? O que os filisteus fizeram com Sansão, irmãos? Furaram os olhos de Sansão. Aquilo que fazia com que o coração de Sansão não dava para Sansão mais seus olhos agora contemplar aquilo que Deus não tinha para ele. Vejam que interessante. Aquele povo possuía uma instrução. O povo de Israel, em número 6, a lei do nazireado. Pastor, que lei é essa? Essa lei consta as diretrizes e também como refazer o caminho quando se perde. Quando alguém se perdia, tem as instruções em número 6 de como refazer o voto. Vai até o sacerdote, leva um sacrifício. Pastor, queridos, por que Deus deu isso a Moisés lá atrás? Quando se quebrasse um voto, Moisés, estabelece aí o que é para fazer. Deus não estava chamando um homem perfeito, porque não é sobre ser perfeito, é sobre saber voltar quando está descendo, é sobre saber voltar quando está olhando, é sobre saber voltar quando o coração está se inclinando, é sobre saber voltar quando a ira está tomando a mente, é sobre saber voltar, sabe, quando os dedos estão em algum lugar. Deus não estava chamando o homem perfeito, porque não é sobre ser perfeito, é sobre voltar para Ele, quando se perde. Escolhida, deixa eu te falar algo, tem momentos que descemos. Escolhida, tem coisas que olhamos. Escolhido, tem lugares que entramos. E eu quero repetir algo que eu falei. O Espírito Santo tem vários predicativos. Consolador, sabe, aquele que tem gemidos inexprimíveis diante do Pai. Mas tem uma fala sobre o Espírito Santo que é linda. Não tem que ele se ira, não tem que ele fica bravinho com a gente, não tem que ele fica, sabe, raivoso, não que ele vai vingar algo que nós fizemos. Tem sim, ó, não entristeçais o Espírito Santo. Existe na Bíblia sobre o Espírito Santo se alegrar e entristecer. Eu queria te convidar a ficar de pé. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração.
um dos últimos versículos sobre a vida de Sansão. Sabe, pastora Kelly, diz assim, ó, escuta isso, Darla. E o seu cabelo voltou. Vou repetir. Um dos últimos versículos sobre a vida de Sansão diz assim, ó, e o seu cabelo voltou a crescer. O cabelo de Sansão voltou a crescer e Sansão fez uma oração. Pastor, qual foi? No resumo da oração, Sansão diz assim: lembra-te de mim novamente, Senhor. Deus não esqueceu de Sansão. A sua força voltou. Quem está aqui, quem está assistindo, refaz o caminho do voto hoje. Quem está aqui, que tem um filho, tem uma filha, refaz esse caminho para ele hoje. Você tem autoridade sobre ela, sobre ele. Seu filho não vai se desviar, não. Seu filho não vai quebrar voto, não. Pastor, refaz o caminho do voto hoje. E o cabelo de Sansão voltou a crescer. E Sansão orou ao Senhor e disse: lembra-te de mim novamente, Senhor. Refaz o caminho do voto hoje. Bloqueia aquele contato maligno. Bloqueia aquele oi do demônio que aparece na madrugada, 1h da manhã. Oi. Bloqueia hoje. Refaz o caminho do voto. Bloqueia hoje os caminhos da descida, em nome de Jesus. Eu estou falando isso com muito amor aqui. Com muito amor. Manoá chamou Sansão para um lugar. Não há entre nós, não há entre as nossas filhas, não. Os meus olhos se agradaram. Queridos, qual foi o lugar que nós deixamos a força ir embora? Qual o momento que nós deixamos que ele saísse? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa noite, Deus está cancelando as festas dos filisteus. Tinha muita festa preparada aí que foi cancelada hoje, tá, irmãos? Pastor, porque escolhido, escuta isso, não tem escolha. Escolhida não tem escolha. Pastor, mas está bravinha, fica em paz, minha irmã. Pode ficar bravinha à vontade. Está debaixo do seu joelho. Não vou comer mel seu não. Eu vou para o joelho. Fica você com seu mel. Porque eu sei que os seus olhos não serão arrancados. O de Sansão foi, o seu não. Não participo não. Vamos comigo. Não vou não, meu irmão. Você pode ir. Mas o meu joelho vai ficar dobrado. Queridos, escolhido não tem escolha. Escolhida não tem escolha. Pastor, eu quero voltar hoje. Eu quero voltar hoje, pastor. Eu sei que eu sou escolhido do Senhor. Eu sei que eu sou escolhida do Senhor, mas os meus olhos acessaram lugares. Pastor, eu sou escolhido do Senhor, eu sou escolhida do Senhor, mas infelizmente, pastor, eu me agradei de coisas, e no agradar eu desci, e na minha descida, eu saí do caminho, e talvez você levou pessoas com você. Essa é uma noite, não de exposição, escuta isso, em momento algum você vai ser exposto aqui, mas essa noite é uma noite de correção de rota. Feche os seus olhos,
Fala você com Ele aí. Jesus, estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem todo o poder sobre essa casa. Essa casa, ela se rende a Ti todos os dias. Pai, nós já entendemos que tem uma muralha de fogo do Senhor nesse ambiente. E sobre essa casa não há encantamento, sobre as nossas vidas não há encantamento. Espírito Santo, nos incomode de forma tão sobrenatural, Senhor, que nessa noite nós possamos ajustar as nossas rotas. Nos incomode na madrugada, Senhor, para que os nossos ajustes sejam feitos. Pai, nós não queremos ser expostos ao ridículo, nós não queremos ser, Pai, motivo de zombaria como aquele escolhido foi. Nós queremos continuar com os nossos olhos, meu Pai, no alvo. Por isso, Senhor, nos ache nessa noite, nos ache nessa madrugada, muda a nossa rota hoje, em nome de Jesus. Que você tenha a melhor semana da sua vida, que você tenha paz, que o Senhor te guarde, te esconda do homem e da mulher enganosa. Tudo aquilo que você colocar as mãos prospere, que haja paz sobre a sua vida, que haja paz sobre a sua vida. Logo após nós vamos ter um bistrô ali, tem caldinho de feijão hoje, convide alguém, mas saia daqui escoltado pelo Espírito Santo, para andar no caminho, com os olhos no alvo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra. E todos dizem: Deus abençoe a todos, até terça-feira, em nome de Jesus.